Boa tarde, vizinho, tudo bem? Esse aqui é o Fala Barro Limpo, podcast do Fala Rio 2. Eu sou Elaine Ferreira, eu sou especialista em marketing digital e desde 2019 eu estou aqui me arriscando, trazendo informações e notícias da região para você. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre prevenção de incêndio. Aí eu te faço uma pergunta. Se seu apartamento estiver pegando fogo agora, você sabe como agir? Se o apartamento de um vizinho estiver pegando fogo, você sabe como agir? Como é que vai sair do prédio? Você tem alguma informação? Eu te garanto que não. A minoria de vocês que estão assistindo tem. Então, para isso, nós vamos conversar hoje com o porta-voz dos Bombeiros do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Major Fábio Contreiras. Obrigado pelo convite. É um espaço importante para a gente também falar, para a população dicas, do que fazer em caso de incêndio. Então vai ser um bate-papo muito proveitoso. Contem sempre com a gente. Obrigada, Fábio. Antes de a gente entrar no assunto do incêndio, eu gostaria de conhecê-lo melhor. Então, me conta um pouco da sua carreira até chegar a Major dos Bombeiros. O Major Contreiras é um cara criado, no bairro de Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro, que sempre gostar de aventura, esportes. Conheceu o Corpo de Bombeiros após umas experiências na Força Aérea, no Exército Brasileiro. E no Corpo de Bombeiros, tive na Academia de Bombeiros desde 2006, são quase 20 anos de serviço para o Corpo de Bombeiros. Passei por alguns quartéis de fogo, como a gente fala, quartel do Meier, por exemplo. Trabalhei mais de 10 anos na Escola de Bombeiros, que é o Centro de Instrução Especializada, que fica em Guadalupe. É uma área que a gente se aproximou muito, área de capacitação, de ensino, de formação. E também trabalhei na área jurídica, tenho uma formação em Direito também, colaborei um pouquinho na corporação na área jurídica. E hoje, fazendo 4 anos na área de comunicação social, na função de porta-voz, atuando também, ajudando bastante a corporação, dando dicas nas redes sociais, atendendo a imprensa. Então, é uma experiência muito legal para a gente vem aos poucos aprendendo cada dia e chegamos aqui, nesse momento da carreira, para agora cada vez mais a gente conseguir chegar na casa de cada um, na casa de vocês, trazendo muita informação relevante. Olha, interessante, você falou que você é de Vicente Carvalho, eu sou da Vila da Penha. A gente era vizinho, então, quase 32 anos lá, vivendo, criado e nascido lá. Ah, que legal. Por que você escolheu os bombeiros? A gente, naquela época, hoje com a rede social a gente tem muita facilidade, da gente encontrar como é a carreira, abre um vídeo, a gente encontra mais ou menos o que tem de bom, o que tem de ruim. Hoje o acesso à informação é muito fácil. Na época a gente não tinha, Início dos anos 2000, a gente mal tinha um telefone celular que fazia foto. Então, a gente não tinha acesso às carreiras. Era muito conversa, conversa de amigo, de vizinhos, Então, a corporação veio como um conselho, de um professor, de um curso preparatório. Pô, cara, procura os bombeiros, é interessante. Eu já tinha feito uma passagem, pelas Forças Armadas e a gente tinha muito pouco conhecimento sobre bombeiro. Era um mundo muito fechado, A gente não sabia como entrava lá, nem sabia que era militar. Então, foi um grande conselho, o saudoso, eterno professor Enilson, que falou assim, pô, Fábio, faz o concurso, é importante, procura saber. Acabei passando e no dia seguinte que eu botei o pé lá dentro, a paixão só foi crescendo, A gente se apaixona pela atividade, cada coisa que a gente encontra foi nos motivando e a gente foi se descobrindo realmente dentro ali da formação, da escola, daquela vida corrida ali de 3 anos internado ali, sem poder sair para casa só aos fins de semana. Então, a paixão surgiu ali, de lá para cá, atualmente, só aumentou, essa paixão. Foi interessante que o trabalho dos bombeiros é se arriscar para salvar a vida dos outros. Eu costumo falar que o Corpo de Bombeiros, ele não é feito de heróis. Muitos gostam de chamar de heróis, mas nós mesmos, nós não preferimos essa palavra. A gente somos pessoas que salvamos pessoas, mas somos pessoas muito dedicadas, que treinamos muito, estudamos muito, abdicamos muito tempo da nossa família, com amigos, para quando tocar a sirene da viatura, a gente está 100% compromissado com a vítima. Então, é esse o sentimento que a gente tem, Cada vez que a gente treina, que a gente às vezes perde um tempo ali com a família, porque a gente sabe que lá na frente, quando as sirenes das viaturas soarem, quando o telefone 93 tocar, a vítima pode contar
que vão ter homens e mulheres ali muito comprometidos ali com a vida daquela vítima ali. Que provavelmente essa vítima está no pior dia da vida dela, né? Então a gente tem que estar preparado para ser o melhor no pior dia da vida de uma pessoa, né? É importante estar preparado psicologicamente para você poder ajudar no pior dia da vida dessa pessoa, né? Tem essa Sem questão dúvida, psicológica. sem dúvida. A gente se prepara muito tecnicamente, é muito estudo, né? A gente estuda muitas áreas. As pessoas acham que bombeiro é só aquela coisa na prática, né? Mas não é. Tem muito estudo teórico, muito manual. A gente também tem um preparo físico, porque a gente sabe que é uma atividade muito extenuante. Calor, sol, chuva, vira madrugada, dias e dias na mata buscando uma pessoa perdida. Então tem muito trabalho físico também. Mas, como você bem falou, né? A parte psicológica é muito importante. Se o bombeiro não estiver emocionalmente preparado para lidar com frustração, com morte, muitas vezes, a gente não consegue dar o nosso melhor. Então, o preparo psicológico ele é fundamental nessas situações. Hoje a gente vai conversar mais sobre a parte de prevenção de incêndio, mas se você puder falar um pouco das outras áreas que os bombeiros atuam, porque às vezes a pessoa só pensa em ligar no 93 num caso de incêndio, mas existem outras áreas, né, outros momentos que vocês podem ajudar. Quais seriam? A gente é muito conhecido, né, por incêndio, né, porque a palavra bombeiros vem de bombas de incêndio, né, então realmente a gente é muito conhecido historicamente pelo combate aos incêndios. Mas hoje a corporação ela tem um rol enorme de atividades, né? A gente faz mergulho para recuperar muitas vezes pessoas desaparecidas, né, no mar, em rios e lagos. A gente faz salvamento de pessoas em montanhas, busca de pessoas perdidas em florestas. Tem um belo trabalho dos nossos cães também de busca, né? O canil também tem um trabalho importantíssimo. A corporação tem um trabalho muito intenso com as ambulâncias. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem fazem um trabalho 24 horas nas ruas aqui do estado, salvando as pessoas feridas. Temos também equipes especializadas com produtos químicos, né? A gente chama de produtos perigosos, né? Por exemplo, pessoas que fazem salvamento em alturas, pessoas que são especializadas em salvamento de pessoas encarceradas em acidentes de trânsito. Tem técnica para isso. Então, é um mundo muito grande. Certamente você aqui é injusto, porque eu não vou lembrar todas as áreas operacionais, mas o nosso rol é muito grande hoje. Sem falar, né, no trabalho com as aeronaves e também com um trabalho muito importante dos nossos guarda-vidas, né, que também fazem um trabalho nas praias também. São mais de 30 mil ocorrências por ano nas praias. Então, é um trabalho muito diversificado, né? A corporação, ela tem espaço para todo tipo de atividade. Então, as pessoas que ingressam na corporação acabam se identificando com alguma área específica, né, para atuar. Vou dar um exemplo. Hoje, a nossa maior estatística de ocorrência, em números, são os acidentes de trânsito. Em média, são mais de 50 mil ocorrências por ano que acontecem no estado do Rio. A gente atende muito mais ocorrência, por exemplo, de acidentes de trânsito do que de incêndios em edificações. Então, são atividades que são muito diversificadas mesmo. Então, a corporação ela tem que estar presente 24 horas, né, em todas as áreas aqui, para estar ao lado da sociedade. Não esperava essa questão do trânsito ser maior que o incêndio, verdade, né? Foi inesperado. Interessante já Sim. começar assim a conversa. É importante apresentar também os bombeiros, conhecer a sua história, até para, durante essa conversa, a gente entender, né, como funciona, o porquê, né? Enfim. Então vamos para o que o pessoal quer saber, né? E basicamente, esse bate-papo, eu idealizei esse bate-papo porque nos últimos anos tivemos muitos incêndios aqui na região da Barra Olímpica, Rio 2, Aroazes. E acredito que esse nosso episódio vai evitar incêndios. A gente não vai saber que a gente conseguiu mudar, que a gente conseguiu evitar o incêndio. Não vamos saber se ele não aconteceu ou não vai chegar até a gente, mas eu tenho certeza que esse episódio vai mudar a vida de alguém. Então, te agradeço de novo por isso, porque vai ser bastante informação. E também ele vai evitar incêndios, mas também se acontecer os incêndios, vamos saber vamos como evitar agir. vítimas, né? Exatamente, vamos reduzir a chance de vítimas. Perfeito. Então vamos lá. Para o importante. Primeiro ponto. Quais são os itens de segurança obrigatórios em condomínios e às vezes até em prédios comerciais? Não sei se é a mesma coisa. Então, é muito importante quem está assistindo a gente entender que existe uma lei, né? Uma lei em sentido amplo, né? É um decreto que foi criado aqui no estado, que é de 2018, que regulamenta toda a segurança contra incêndio e pânico no estado do Rio. Esse é um decreto que já existia lá em 1976. Nós fomos pioneiros no Brasil na criação e na gestão dos riscos de incêndio, né? É importante lembrar que o Corpo de Bombeiros do Rio, ele é o primeiro do Brasil. Foi criado por Dom Pedro II. Então, como o Rio de Janeiro era capital na época,
a gente já sofria com muitos incêndios naquela época, muitos. Na época do Império ainda. Foi dali que surgiu, né, a ideia de criar a corporação. Então, a gente tem uma expertise muito grande com incêndios desde sempre. Esse decreto de 76 foi atualizado em 2018, isso foi uma grande mudança, e hoje é a nossa grande lei. É o decreto 42 de 2018, qualquer pessoa pode acessar, está na internet, é público, está no site do Corpo de Bombeiros, e lá diz tudo aquilo que é medida de segurança contra incêndio. É uma norma muito grande, são centenas de páginas, mas o nosso desafio hoje aqui é mostrar, né, para vocês que estão assistindo a gente, algumas nuances, alguns detalhes desse código, e mostrar que é importante a gente buscar o ator principal em quem é morador do condomínio, por exemplo, que é o síndico. A responsabilidade recai toda nele em cumprir as medidas de segurança, ou do síndico, né, no condomínio, ou no responsável legal ali de uma edificação. O COSIP, como você bem falou, ele abraça muitas edificações, residenciais, comerciais, industriais, hotéis, hospitais. A gente tem uma classificação enorme, a norma ela vai destrinchando cada tipo de edificação. E é claro que para cada tipo de edificação nós temos um risco diferente, né? Às vezes uma edificação muito alta tem um risco, né, da desocupação demorar, uma empresa que armazena material muito inflamável, o risco de um incêndio muito violento. Então a norma ela vai respeitando os riscos, né, e vai exigindo cada vez mais as medidas de segurança para as edificações que são mais perigosas. E as que têm menos risco têm menos exigências. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, num condomínio, né, muito comum aqui na Barra Olímpica, por exemplo, né, condomínios aqui que tem 10 andares, por exemplo, que tem acima de 30 metros de altura, esses condomínios eles têm várias medidas de segurança, como necessidade de ter extintores de incêndio, mangueiras de incêndio com as canalizações, né, as tubulações de prevenção de incêndio, os sprinklers, né, que são aqueles chuveiros automáticos no teto. A gente tem as saídas de emergência, que são aquelas escadas, né, com aquelas portas corta-fogo. As placas que ficam nos corredores, que é a tal da sinalização de emergência. A iluminação de emergência também é muito importante. A gente também tem, em algumas situações também, os alarmes de incêndio, que tem que ter tanto manual quanto automático. Então, assim, é muito importante quem está assistindo identificar que o seu prédio, por exemplo, não necessariamente ele tem que cumprir com todas esses requisitos. Na verdade, isso é casual. Para cada prédio é um caso diferente e é uma análise diferente, né? Então, eu dei aqui alguns exemplos, né, das medidas mais comuns para os condomínios são essas que a gente vê no dia a dia, mas tem edificações que têm riscos maiores que a gente vai exigir outras coisas ali, outras proteções a incêndio maior. Mas, em geral, as mais comuns são essas, né? Extintor de incêndio, canalização, né, que as mangueiras, as escadas de emergência, enfim, os chuveiros automáticos, tudo isso aí faz parte ali de um rol. Claro que para cada caso é uma análise diferente. Por isso que é importante lembrar que existem, né, as documentações, que eu vou falar um pouco mais à frente, que é importante a gente ficar sempre atento. Mas, em geral, são essas medidas que vão atingir ali as edificações. Sobre os extintores, que você comentou, é obrigatório ter um por andar? Como é essa limitação dos extintores? Os extintores de incêndio, eles são dimensionados, é importante lembrar que como é que um prédio se regulariza, né? Existe um projeto que tem que ser feito por um profissional habilitado, registrado no conselho de classe, né, respectivo competente. Esse profissional ele faz um projeto. Tem uma planta arquitetônica, né, no papel, ele vai colocando ali tudo aquilo que a lei exige. Ele pega esse projeto, né, então o síndico, por exemplo, ele contrata uma empresa, ele contrata esse profissional, um engenheiro, arquiteto, e ele vai tramitar esse processo, vai dar entrada no corpo de bombeiros. Né? É dali que nasce esse dimensionamento, por exemplo, dos extintores de incêndio. Então, a gente classifica as edificações em risco pequeno, médio, grande, e para cada risco desse tem um distanciamento, um alcance que esse extintor tem que ter. Quanto mais maior o risco, mais extintores tem que ter. Quanto menor o risco, menos extintores. Isso é calculado, então não existe uma regra. Pode ser que no seu prédio você tenha 1 por andar, 2 por andar, depende muito do layout do seu prédio. Isso é calculado, tem um analista que vê e ele vai dar um resultado. O que é legal da gente falar de extintor também, além desse cálculo que é feito por andar, é mostrar também que o extintor ele tem que seguir normas técnicas de segurança, ou seja, tem que ter o selo do Inmetro. O extintor de incêndio ele é submetido ao Inmetro, é um sistema de certificação brasileira, e tanto a validade dele,
as inspeções periódicas, tudo isso o fabricante tem que cumprir. Em geral, o extintor de incêndio tem que passar por uma inspeção periódica ali a cada 12 meses. Em geral, são 12 meses que a empresa tem que ir lá. E nessa inspeção vai ser decidido que tipo de manutenção vai ser feita nele. Então, é importante, você que mora num condomínio, olha para o seu extintor, muitas vezes que você não para olhar no corredor, passa batido, para e olha o rótulo dele. Tem um selo que mostra quando foi feito o último serviço dele. E dali também tem um selo que cada empresa que faz a manutenção do seu extintor, ele bota um selo dizendo qual é a próxima data da inspeção. Se passar a data, já está errado. Tem que provocar o síndico para fazer essa manutenção, né? Em geral, é isso que a gente tem que ficar atento ao extintor de incêndio. E lembrar que o extintor de incêndio também, ele tem que sofrer um teste na estrutura dele. A cada 5 anos tem o chamado teste hidrostático. O que é isso? É um teste para ver se o cilindro aguenta, né, a pressão. É igual a gente faz no veículo que tem o gás natural veicular. Saber se a estrutura aguenta. Então, o extintor de incêndio também passa por esse teste a cada 5 anos. Por isso que é importante estar com o olho aberto. Sempre fiscaliza ali no prédio. Eu falo que segurança é um dever de todos. A gente sabe que o síndico e o responsável da edificação, ele é o grande responsável por isso, mas todo mundo que mora na edificação pode colaborar, indicando ali, ó, o extintor não está mais ali, alguém tirou por algum motivo, ele está fora da validade, tem que fazer o teste, enfim. É importante também ter essa colaboração com o responsável do prédio, né? Interessante a questão dos extintores, como você falou. Cada prédio tem o seu layout e tem o seu dimensionamento, porque mandaram muitas perguntas, inclusive quando a gente anunciou o episódio, muitas pessoas perguntando do extintor de incêndio, tá certo o extintor dessa forma, tá certo o extintor da outra? E eu fiquei realmente pensando, tem prédio que eu vou que tem dessa forma, então com base nesse dimensionamento, não existe a resposta. Detalhes, são muitos detalhes, até no sentido da qual é a altura que o extintor tem que ficar. Né? Então, até a altura dele tudo isso é dimensionado, né? 1,60 m, conforme a norma. O extintor não pode estar próximo de nada que bloqueie, né? Alguma coisa que possa bloquear o seu acesso. Não pode estar com o extintor tocando no chão, porque oxida a base, ele vai estragando. Tem que estar sempre num balde, que é um suporte, ou preso na parede. Então tem muito detalhe que é muito difícil para o morador, muitas vezes, saber identificar. Mas o mais importante que o morador tem que cobrar, né, é a documentação do Corpo de Bombeiros em dia e, além disso, todos os laudos, os testes e as documentações de responsabilidade técnica que o síndico tem que apresentar anualmente, que foi feito o serviço naquele extintor. Isso é importante. Porque o extintor, se ele não tiver manutenido, ele pode falhar. E falhar na hora que você mais precisa é sinal de que realmente não vai ser útil. Então é importante ter esse cuidado, essa atenção. Então, interessante. Então, todo ano, uma vez no ano, uma reunião de condomínio do ano, exigir essa documentação, comprovando que foram feitos os testes, que está tudo de acordo, né, com a questão dos bombeiros. Via de regra, se tem uma empresa que presta serviço já para o condomínio, e o síndico já tem esse contato com o responsável, ele já sabe que a empresa vai ter que ir lá uma vez ao ano confirmar algumas coisas lá. Claro que tem exceção, tem alguns extintores específicos que essa inspeção pode ser feita a cada 6 meses, mas em geral é um ano. Então, se ele já sabe, a empresa tem que estar lá fazendo esse teste. E se for necessário, trocar alguma peça. Tem situações de prédios públicos que os extintores são vandalizados muitas vezes, as pessoas muitas vezes furtam alguma parte do extintor, então tem que ficar de olho, isso é muito importante, essa colaboração de quem é a população que mora ou trabalha naquele prédio ali. O tipo de extintor também influencia com o local, por exemplo, se ele vai ser de pó químico ou se ele vai ser de água, também difere se é um imóvel residencial, a quantidade de andares? Não. A gente fala que são classes de incêndio. O que são classes de incêndio? Classes de incêndio são os tipos de incêndio que pode acontecer. Em geral, a gente tem 3 classes, né? Grosso modo dizendo, 99% dos incêndios que acontecem no estado do Rio, eles são de 3 tipos, né? A, B ou C. A são os incêndios que acontecem com sólidos, né? Tecido, madeira, papel. O B são líquidos inflamáveis, né? Ou gases inflamáveis, né? Incêndio, por exemplo, numa frigideira, numa lata de tinta, enfim. Isso é B. E o C, que são materiais elétricos ou energizados. Independente se o prédio é comercial, residencial, industrial, o extintor de incêndio ele vai estar sempre próximo, ele é dimensionado pelo projetista que está fazendo para o seu condomínio ali, para o seu prédio, ele é dimensionado para estar próximo do risco. Não adianta eu botar um extintor de incêndio de água em frente a um quadro de energia.
certamente vai causar um acidente, vai conduzir energia, a pessoa pode morrer, inclusive. Então, essa posição e o tipo de extintor que a gente bota no local, ele é compatível com o risco que está próximo. Então, isso é colocado na planta e o síndico, obviamente, ele vai cumprir comprando o tipo do extintor para aquele risco. Por exemplo, o extintor de água, ele vai ser indicado para os riscos classe A. Então, vai ficar próximo de local que tenha papelão, papel, tecido. O extintor de pó químico seco, como você bem falou, a gente fala que é do tipo BC, ele pode ser usado tanto em classes B como em C, em geral para classes B. Então ele vai ficar muito próximo ali de líquidos, por exemplo, inflamáveis, perto de uma cozinha, por exemplo, é muito comum. E o extintor de gás carbônico, né, que a gente fala que é o mais indicado para a classe C, ele vai ficar muito próximo ali de materiais elétricos, né? Às vezes um CPD de um prédio, um local onde tem muita coisa elétrica, então são os mais indicados. No mercado também, a gente também tem outros tipos de extintores, como o extintor ABC, que ele é multi-incêndio, ele consegue apagar todas as classes. Então, tem edificações que estão preferindo comprar o ABC, já que ele atende ali todas as classes de incêndio. É um pó químico, mas é um pó químico diferente, né? Que ele consegue atuar também em todas as classes. Enfim, tem muitas opções no mercado, mas em geral, 99% dos incêndios que a gente atende aqui no estado, o incêndio vai ser A, vai ser B, vai ser C. Mas respondendo a sua pergunta, ele é colocado, projetado no local onde tem um risco próximo ali, para ser mais ágil, né? Para a gente conseguir apagar com mais eficiência e não botar em risco, né, a pessoa. Nessas vistorias, né, após o incêndio, é feita uma vistoria para entender as causas, se eu puder até explicar um pouco mais sobre a vistoria, mas antes, a minha dúvida é, qual é o maior problema, qual é o maior motivo de incêndio que vocês identificam quando está fazendo essa vistoria após um imóvel sofrer um incêndio? Você pergunta quais são assim as coisas mais assim, os erros mais comuns que a gente encontra, né? Então, hoje a gente tem, desde 2018, a gente se alinhou aos protocolos da engenharia de incêndio da Europa, né? Principalmente da Inglaterra, que foi uma grande referência para a gente. A gente sempre busca, né, os locais com maior sucesso na prevenção de incêndio no mundo. O Rio de Janeiro é um local de referência, mas a gente pegou essa referência também de alguns países de fora. Desde 2018, a obrigação da regularização, da busca por regularizar o seu prédio, é do proprietário. Antes, a corporação ela tinha uma função mais paternalista, de querer tomar conta de tudo, e a gente sabe que é dever de todos. Então hoje, a vistoria ela é feita, nós temos um cronograma, cada quartel tem um cronograma de vistorias. Isso é muito legal falar porque as pessoas moram, por exemplo, nos bairros e não sabem muitas vezes qual é o bairro que atende ali aquela área, aquela rua, né? No site do Corpo de Bombeiros nós temos uma ferramenta que você pode botar seu endereço e vai aparecer ali o bairro que atende a sua área. Isso é legal para a pessoa saber. Então, hoje, as vistorias são feitas programadas, tem um roteiro em que a gente faz de maneira inopinada, mas hoje os prédios, para se regularizar, eles têm que apresentar uma documentação em que um engenheiro arquiteto se responsabiliza por todos aqueles equipamentos estarem instalados nos locais corretos, funcionando e operando. Então a corporação ela só faz a vistoria se tiver algum tipo de provocação, um incêndio, por exemplo, uma denúncia. A gente também trabalha muito com denúncia, a corporação atende a todas, isso é muito importante deixar aqui bem claro, tá? Tirando isso, a responsabilidade toda é do proprietário, né? Então essa questão de quando a gente vai fazer uma vistoria, por exemplo, nesses casos, né, de inopinada, após um incêndio, o que a gente vê de mais comum ali? Primeiro, prédio que não está regularizado, é o mais comum. A gente chega no local muitas vezes e o prédio não tem uma documentação atualizada. Não tem. Quais são as documentações principais que o prédio tem que ter? Isso é importante a gente deixar claro aqui. O LE, que é o laudo de exigências. O que é o laudo de exigências? É um documento em que é um extrato, é um resumo do que o projetista botou na planta. Quando ele apresenta um projeto para o bombeiro confere se realmente aquele projeto está de acordo com o código de segurança e ele resume naquele laudo de exigência. É a primeira etapa, é o primeiro passo, né? Então, na teoria, o prédio tem aquelas medidas a serem cumpridas. E o segundo documento é o certificado de aprovação, é o CA, como a gente fala. Esse é o documento final, esse é o mais importante, esse é o documento que prova, na vida real, na prática, que tudo aquilo que está naquela planta desenhada está instalada, está funcionando, está operando. E isso é aprovado como?
Pelas documentações de responsabilidade técnica. Alguém assina se responsabilizando e dizendo que realmente a mangueira está ali, a bomba de incêndio tem aquela pressão específica que foi exigida no projeto, as escadas de emergência têm as portas específicas com as larguras que a norma diz. Então é assim que funciona hoje. Caso aconteça algum problema de incêndio, algum problema que envolva ali uma indenização material ou morte, qualquer coisa voltada tanto a criminal quanto civil, a responsabilidade é daquele que está ali assinando pela documentação e também do responsável legal da edificação, que é o síndico. Então, em geral, numa vistoria que a gente faz, a gente encontra falta de documento, a gente encontra também, muitas vezes, equipamentos ausentes, né? Então, caixas de incêndio nos corredores dos prédios sem as mangueiras de incêndio, né? Extintores de incêndio que não estão nos locais ali inicialmente. Algumas placas de sinalização, aquelas placas verdes, né? Que é para rota de fogo, era muito importante, não estão arrancadas. Então, tem alguns dispositivos que foram danificados, né? Que não estão mais ali. São erros muito comuns, né? Quando a gente vai na edificação fazer uma vistoria. Esse importante que a gente falou que é identificado na vistoria no prédio. E agora, no imóvel, quais são os maiores motivos de incêndio? Eu falo que o imóvel, né, é o berço da segurança no seu condomínio, porque se você não cuidar do seu apartamento, certamente seu vizinho pode ser atingido patrimonialmente e também, né, risco de vida. Porque o incêndio no prédio pode ser propagado para o outro em questão de poucos minutos. Dentro da edificação, né, o corpo de bombeiros, né, ele não entra, ele não faz uma dentro da corporação, dentro do prédio, o domicílio é inviolável, né, pela Constituição, né, a gente só pode entrar no domicílio em caso de socorro, em caso de ocorrência, mas em geral o que a gente vê mais de comum, como você bem falou, os incêndios acontecem muito por uma imprudência, um esquecimento, uma falta de conhecimento do morador. Só para você ter uma ideia, esse ano de 2025, de janeiro até hoje, a gente teve mais de 3.300 incêndios em edificações residenciais. Não estou falando aqui de incêndios industriais, na rua, em carro, em prédios, em casas e prédios. Mais de 3.300. Faz uma conta aí, você vai ver que vai dar em torno de 17 incêndios por dia que acontecem no estado do Rio. Ah, não acontece comigo não, acontece com o meu vizinho. Pode ser você. Você pode ser o próximo. Então, quais são os cuidados mais comuns? Os elétricos. Hoje, estima-se que 80% dos incêndios que acontecem nas nossas casas têm origem elétrica. Sobrecarga, curto-circuito. Essas são as causas mais comuns. Então, por exemplo, usar Benjamin, sobrecarregar uma tomada com 4 equipamentos. Muito arriscado. Não use mais Benjamin. A gente recomenda usar um filtro de linha, com um fusível que tenha proteção, né? Quem mora em apartamentos antigos, da década de 40, 50, muitos deles não renovaram o sistema elétrico da casa. Tem que trocar o disjuntor, colocar os disjuntores mais novos, do tipo DR, são disjuntores mais seguros. Então, assim, é custoso, a gente sabe que é custoso, mas vale muito a pena investir esse dinheiro, porque o risco de incêndio acontece muito. Disjuntor mais novo, ele vai conseguir ter a propriedade de desarmar com qualquer fuga de corrente. Então é mais seguro, né? Outra coisa muito comum é as pessoas tentarem usar tomadas de equipamentos muitas vezes térmicos, né? De 20 amperes, né? Air fryer, uma prancha alisadora de cabelo, um ar-condicionado, em tomadas de 10 amperes. Tentam fazer improvisos muitas vezes. Isso pode aquecer, causar um incêndio ali naquela tomada e vai incendiar a casa como um todo. Então, muito cuidado com o material térmico, né? Eu, particularmente, já atendi um incêndio uma vez por causa de uma prancha alisadora de cabelo na cama de uma criança, acabou com a casa inteira. A gente viu a prancha ali ligada e viu que o foco ali, naquele momento, foi ali a causa inicial do incêndio. Então, muito cuidado com a parte elétrica, isso é fundamental. Mas também a gente tem outras causas, né, como vela acesa, a pessoa acende uma vela, às vezes vai dormir, a vela tomba, incendeia a casa. Cigarro aceso, a pessoa dorme, cai num tapete, numa cortina, muito comum também. Panela no fogo, a pessoa bota a panela, esquece, vai dormir, sai de casa. São causas muito comuns, né, em residência. Então, se puder colaborar nisso, é muito importante. Ah, uma coisa muito nova também, esqueci de falar. Telefone celular. Tá muito aí na mídia. Telefone celular hoje, ele não pode ser carregado enquanto você está fora da casa.
E o ideal também, apesar de muita gente fazer, é não carregar enquanto está dormindo. Porque a gente sabe, é muito comum carregar enquanto dorme, mas não é o correto. Por quê? Tem um defeito no telefone celular que chama de fuga térmica. É uma falha dentro da bateria, que a bateria é feita de íons de lítio, em que ela se incendeia muito rápido. Essa fuga, esse incêndio ele pode acontecer por vários motivos. Ou por um defeito de fabricação, que você não vai saber, ou por uma queda no telefone no chão, e pode amassar a bateria, pode causar um dano. Ou por usar um carregador que é paralelo, não é original, muita gente compra mais barato. Tudo isso pode gerar incêndio em telefone celular. Então, cuidado também com isso quando você estiver dentro de casa, né? Você comentou do esquecimento, né? Às vezes acende uma vela, vai dormir, esqueceu que acendeu a vela, dormiu com cigarro, esqueceu a panela. Esquecimento é uma coisa complicada, mas às vezes você tem alguma sugestão de como evitar. Porque do celular, beleza, você não bota ele para carregar quando for dormir, mas coisas que você tende a esquecer, existe alguma sugestão, algum protocolo para evitar? Então, eu costumo dizer que telefone celular, por exemplo. Eu vou carregar inevitavelmente. Vou ter que carregar. Não colocar o telefone celular em locais como em cima da cama, em cima de uma mesa de madeira. Coloca sempre em locais onde tem uma pedra, um metal, que a chance de propagar caso incendeie é muito pouca, tá? Coloque alarmes muitas vezes para poder te lembrar ali que você botou uma panela no fogo, um alarme no telefone, 10 minutos vai alarmar, para você lembrar, isso é muito importante. Hoje o celular também é um bom auxiliar nosso, ele consegue dar avisos, né, como se fosse um despertador, então isso é importante também. É responsabilidade, saber que a gente dentro de casa também tem uma grande responsabilidade, ter esse cuidado com os horários, né, e assim, quem usa um Benjamin e sobrecarrega com 4 tomadas, sabe o que está fazendo. Então é responsabilidade e prudência de investir num filtro de linha, de comprar um material, isolar as tomadas. Isso aí é uma questão de mudança de hábito. A gente tem que ter um hábito, uma consciência de segurança maior, parar um pouco e pensar que pode acontecer com a gente. Vou dar um exemplo. As pessoas preferem muitas vezes pintar uma parede, porque é algo que aparece mais, do que gastar um bom dinheiro numa revisão de um sistema elétrico, porque não aparece. Então essa consciência da segurança, esse sentimento da gente cuidar, né, da nossa família, dos nossos amigos, de quem mora com a gente, independente de quem mora, tem que aumentar, né? Fundamental. Um exemplo de que aconteceu comigo. Eu morava num condomínio no Rio 2, pegou fogo no apartamento no segundo andar, eu morava no 8º ou no 7º, eu não lembro. Quando o fogo apagou, meu apartamento ficou todo tomado por fumaça, assim, não conseguia enxergar. E a gente não encontrava uma das nossas gatas, que eles se escondem. Então, todo aquele desespero para encontrar, né, o bicho de estimação. Hoje, por exemplo, eu tenho a coleira da cachorra e a casinha das gatas à vista. Qualquer situação eu consigo pegar e descer com elas imediatamente. Mas o interessante é o motivo que pegou fogo nesse apartamento. A família estava viajando e deu um curto-circuito, acho que na tomada da geladeira ou do freezer, alguma coisa assim. E como ninguém viu, então não teve nem a pessoa dentro da casa para ver que estava pegando fogo e avisar alguém. Então, o vizinho do lado que viu, então foi todo aquele desespero, né? Esse exemplo que você deu é um exemplo muito comum. A gente atende muita ocorrência desse tipo, em que a pessoa muitas vezes está fora de casa, está trabalhando, e às vezes incendeia a geladeira. A geladeira é um equipamento que você não consegue desligar. Confesso que não dá para desligar, e é um risco que a gente vai correr sempre. Mas temos equipamentos elétricos que a gente pode desligar quando sai de casa, que a gente não vai usar. Então, uma outra dica que é muito importante é a gente desligar os materiais elétricos ou energizados que a gente não vai usar. Dá trabalho, eu vou ter que ir lá atrás do armário. Vale a pena. Porque não é uma coisa rara o que aconteceu com você, pode acontecer com qualquer um. E essa questão da fumaça invadir o apartamento também é muito comum. A gente pode achar que está longe do incêndio, mas ela rapidamente pode propagar, né, e atingir outros imóveis. Né? Ele era na mesma coluna e derreteu os canos, assim, foi grandes danos, né? Foi muito, muito complicado. A gente ficou assim, no máximo, sem água quente, né? Que derreteu os canos. Por exemplo, a pessoa do primeiro andar jogaram água para poder apagar o fogo, inundou o apartamento da pessoa do primeiro andar. Muito comum, é uma consequência esperada. A gente tenta o máximo, né? Usar a água de maneira racional. Hoje a corporação usa técnicas que a gente importou, né, da Suécia, que a gente usa o mínimo de água possível, de modo que a gente consiga absorver o máximo de calor. Mas, inevitavelmente, no incêndio, a água vai escorrer. E, geralmente, quem mora embaixo são os andares que, infelizmente, sofrem mais, né? E a prioridade é a vida, né? Bem ou mal, alguém vai perder um bem material. É o nosso lema, né? Vida alheia
que vem primeiro e riquezas salvar, né? Então, primeiro vem a vida e depois vem as riquezas. As riquezas são importantes? São. Lógico. Mas a vida vem em primeiro lugar. Agora, foi viajar? É importante, né? A pessoa tentar fechar o registro de gás, desligar ali os disjuntores que ele não vai utilizar. É muito importante em viagens mais longas, né? Ter esse cuidado também de desligar o máximo de equipamentos elétricos, né? Realmente, como eu falo com propriedade porque Passou por isso, né? passei por isso, foi bem complicado. Existem pessoas ainda que estejam em residenciais que elas acabam armazenando equipamentos inflamáveis em casa. Então, eu gostaria de saber qual seria a recomendação da melhor forma de armazenamento e também que você me diga quais itens são proibidos também. Porque você pode estar armazenando item inflamável, mas ele pode ser proibido também. Perfeito. A gente tem uma nota técnica, e eu sempre vou falar nisso, porque cada nota técnica é a lei. É dali que a gente tem que realmente respeitar. Que ela regulamenta tudo aquilo que se armazena no tocante a gases, né? Tem um botijão de gás, né? E tem outra nota técnica que fala sobre armazenamento de produtos líquidos inflamáveis. Então, assim, quando a gente pensa em guardar coisa inflamável em casa, a gente pensa os dois, né? Às vezes a pessoa quer usar um botijão de gás, aquele botijão de 13 quilos, e não pode. Hoje a norma proíbe qualquer pessoa que more num condomínio, por exemplo, que queira utilizar um botijão dentro da sua casa. Isso acabou, isso não pode. Então, quem mora em edificações, né, como condomínio, não pode utilizar um botijão dentro da sua unidade residencial, né? Geralmente é municiado por gás natural, ou se a edificação quiser usar o GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o famoso gás de cozinha, ele não pode ser fornecido por um botijão isolado, ele tem que ser fornecido por uma central de GLP que é colocada no pavimento térreo. Por quê? Quanto mais longe das edificações, mais seguro é. Então essa instalação ela é feita sempre em um local abrigado do sol, com muita ventilação, para caso tenha algum tipo de incêndio, fique mais fácil, isole, né, o risco dos apartamentos. Quando a gente fala de armazenar líquido inflamável, por exemplo, também, a nota técnica fala sobre as áreas comuns dos prédios. Muitos prédios muitas vezes querem armazenar numa área de manutenção ali uma bombona com álcool, com gasolina, com diesel. O que a nota técnica diz? Ela também, eu vou entrar novamente nesse assunto, ela tem vários detalhes. Qual é o tamanho da sua bombona? É um tanque? É um galão? Então, quanto mais você tem o líquido inflamável ali, mais é a nossa exigência de separação entre as paredes. O local tem que ser um local ventilado, abrigado do sol, não pode ser misturado com outros equipamentos. Mas, em geral, vou dar um exemplo assim, um exemplo no dia a dia. Você quer guardar uma bombona de álcool e gasolina lá no subsolo do prédio, porque é um local onde você tem ali a manutenção, não pode. A norma proíbe você armazenar álcool e gasolina, que fazem parte de uma classificação de um tipo de líquido, que a gente fala, classe 1, você não pode armazenar em subsolo, né? Nem em porão. Outros líquidos, talvez sim, mas álcool e gasolina, por exemplo, não. Então são coisas muito comuns que a gente vê no dia a dia, em que as pessoas tentam fazer e não pode. Vai armazenar? Tem que ser no pavimento térreo, local fora, abrigado. Por que não no subsolo? Porque o incêndio vai gerar muita fumaça, o subsolo não tem ventilação, acúmulo de calor e falta de visibilidade. Então quem estiver ali certamente vai ser uma vítima muito grave ou até mesmo fatal. Por isso é a preocupação, né, da gente às vezes não armazenar. E repito novamente, dentro da unidade habitacional, o corpo de bombeiros não entra. E aí essa pergunta também vem num bom senso, né, de quem mora numa residência dentro de um apartamento. Faz sentido você armazenar uma bombona com 20 litros de álcool? Porque o álcool que você usa no dia a dia para limpeza, ele é inflamável, sim, mas ele é uma quantidade muito pequena. O risco se encontra mesmo quando você vai armazenar bombonas, recipientes que tem 400 litros de combustível, muitas vezes, e aí é muito perigoso. Então, dentro de casa, se você vai armazenar líquido inflamável, tem que ser em baixa quantidade, uma quantidade compatível com a quantidade que você vai usar numa limpeza de residência e, obviamente, não deixar, né, próximo do sol, em locais sem ventilação, longe de crianças, que é importante também, né? São dicas básicas para a gente não tornar ali, né, o teu dia a dia num desastre, né? Concordo. E eu estava pensando aqui, eu estava falando de material inflamável, não necessariamente líquidos. Uma coisa que aconteceu incorreta em um desses incêndios, mas que pode ter salvado vidas. Teve um incêndio no Rio 2, não vou lembrar qual foi o residencial, e eu não sei se o alarme de incêndio era baixo
ou se ele não tocou, se não tinha, eu não lembro o que foi. E foi de madrugada, as pessoas não estavam acordando. Algum vizinho de um residencial do outro lado da rua tinha fogos de artifício em casa. E ele acendeu os fogos e as pessoas acordaram. Bem, não deveria estar armazenando em casa, mas ele conseguiu salvar vidas porque ele estava armazenando esse item proibido, né? Eu só lembrei desse ponto que a gente estava falando que é proibido, mas bem ou mal... Sim, fogos de artifício, eu acho que vai gerar um novo encontro nosso aqui. Mas na prática, não poderia, obviamente, estar soltando fogos de artifício, mas teve um final que acabou sendo muito bom para a população. Edificações, condomínios como os nossos aqui na área, ele precisa de ter alarme de incêndio. Então, obrigatório? É obrigatório em diversos condomínios, né? A gente sabe que tem ali uma altura mínima, número de pavimentos mínimo, mas em geral os nossos condomínios aqui, todos eles têm um alarme de incêndio, seja manual ou automático. Então ele tem que estar funcionando. Nesse caso é importante entender por que não funcionou. Pode ter funcionado e ter ficado muito baixo também. E a configuração também do volume pode ser feita. Tudo isso é configurável para que funcione. Agora você levantou uma bola muito, muito importante sobre a questão de materiais inflamáveis, né? A gente lembra muito de líquido inflamável, de gases inflamáveis, mas todo material que você tem na sua casa, ele é combustível, né? Ele tem um nível de inflamabilidade. E material como papelão, caixa, também pega fogo, né? Também se incendeia. A gente tem atendido muitos incêndios por acumuladores. Né? O que são os acumuladores? São aquelas pessoas que, por algum tipo de transtorno psicológico, armazenam muito material fora do normal. E a gente não consegue entrar na casa para inspecionar. Então é muito importante ter esse cuidado com os vizinhos, identificar ali potenciais acumuladores, porque quanto mais se armazena caixas, papéis, livros numa casa, mais o incêndio vai ser grave caso aconteça um incêndio ali. Então, os acumuladores também, infelizmente, têm casos de incêndios. São materiais que nós não podemos armazenar em grande quantidade. A gente sabe que é uma questão de saúde, é uma questão de saúde mental, mas mesmo assim é importante ter ali a identificação, a percepção dos vizinhos que moram ali na residência. Né? Só para fazer esse parênteses, eu acho importante a gente falar sobre isso. Né? Importante, você comentou dos vizinhos, né, de prestarem atenção, eu ia perguntar justamente isso. Como os vizinhos podem ajudar a evitar incêndios? Tanto na casa, pode ser de um vizinho próximo, ou no prédio, né, no condomínio geral. Para evitar, né, que eu acho que é o mais inteligente, né, evitar, atuar na prevenção é o melhor, né, porque depois que o incêndio acontece, resta a gente ajudar a abandonar o prédio, que é o mais seguro inicialmente, mas o que ele pode fazer para evitar? A segurança, ela é responsabilidade de todos. Vai desde uma guimba de cigarro que o morador não joga no local certo, local com areia, ele vai jogar muitas vezes numa lixeira, isso já aconteceu, e vai até situações muitas vezes ali, né, da pessoa estar tendo ações, né, muitas vezes inseguras ali dentro do seu apartamento. Né? Então, o que a gente pode fazer para o morador, né, colaborar? Eu acho que ele pode colaborar muito no processo da prevenção e equipamentos do prédio. Então, é verificar se realmente o prédio está com a documentação em dia, ter aquela visão, no meu andar, eu nunca parei para ver, eu vou começar a ver aqui. Quantos extintores tem? Será que tem uma caixa de incêndio com mangueiras no meu prédio? Como é que está aqui a escada de emergência? Será que a porta está funcionando? Será que ela está fechada mesmo? Será que tem algum defeito na mola? Será que as luzes de emergência estão funcionando? Eu quero ver. Então, assim, é importante o morador também, ele se envolver no processo ali, né, de segurança contra incêndio e pânico do dia a dia. Porque para evitar incêndio, são duas etapas. Você prevenir na sua casa, porque se você parar para ver, a grande maioria dos incêndios acontece dentro da casa, não acontece na área comum do edifício. Não vai ser numa lixeira, não é no estacionamento. A maioria é dentro da sua casa. Então, a responsabilidade começa dentro da sua casa de fazer o que a gente falou aqui antes, né? Aquela questão toda de atuar na prevenção e evitar que aconteça. Mas eu acho que é muito importante os vizinhos se conhecerem. É muito como hoje no dia a dia, a gente nem falar com o vizinho, né? O dia é tão corrido que a gente nem para conhecer. E é importante saber, porque em muitas situações as vítimas podem ser crianças, idosos, pessoas com deficiência. Você identificando essas pessoas no incêndio, você vai conseguir ajudar, né? E vai entender também a realidade de cada um. Então, acho que são ações principais que você pode fazer para evitar, né, que um incêndio aconteça no dia a dia ali do seu condomínio. E, mais do que nunca, ter acesso ao conhecimento. O conhecimento de prevenção a incêndio é um conhecimento que você não tem na escola, você não tem na faculdade. Em nenhum tipo de nível de ensino, fundamental, infantil, não tem. Então, se você tiver
ter a possibilidade de investir em treinamento, em palestras, para o condomínio sempre é muito bom. Bom que a gente está entrando agora na pergunta que eu fiz no início. Né? Perguntei se o vizinho saberia como agir se estivesse pegando fogo agora no apartamento dele. Então, vamos lá. Quais são os primeiros passos? Está pegando fogo no meu apartamento agora. O que eu devo fazer? Bem, primeira coisa, né? Se você é um morador, se você está morando no prédio que está tendo incêndio na sua casa, no seu apartamento, na sua unidade, é acionar o quanto antes o Corpo de Bombeiros, né? 193, pedir para alguém ligar, botar no Viva Voz, enfim. Tem que acionar, porque o quanto antes você acionar, a gente vai chegar o quanto antes. Os incêndios hoje, eles têm uma velocidade muito maior do que na década de 90. Por quê? Porque a mobília que a gente tem na nossa casa, antigamente, era baseada em madeira, madeira rústica. A madeira demora a queimar um pouco. Hoje não, hoje os materiais são à base de derivados de plástico e esses materiais eles se incendiam muito mais rapidamente. Eles liberam gases mais tóxicos, como monóxido de carbono, acroleína, cianeto de hidrogênio, são gases muito tóxicos e que aumentam a temperatura do incêndio muito rápido. Então hoje o tempo de chegada do bombeiro ele é fundamental. A gente faz de tudo para sair o mais rápido possível do quartel, da unidade de bombeiros. Mas não adianta a gente sair do quartel depois que o incêndio já se propagou e muitas pessoas, né, acabaram ali não acionando. Então, tá na sua casa, aconteceu um incêndio. Nós, inicialmente, não recomendamos que você tente combater um incêndio se você não tiver treinamento, né? A menos que seja uma coisa simples, né? Uma frigideira com fogo ali no óleo, você pega a tampa e vai abafar um incêndio. Enfim, um celular que está incendiando, você vai tirar da tomada e vai isolar ali, o incêndio vai passar. Agora, se já for um processo de princípio de incêndio, já indo para um incêndio, tomando ali um sofá inteiro, um tapete, um móvel da sala, não vale a pena você tentar muitas vezes se expor risco. Sem treinamento você pode se queimar, inalar fumaça, desmaiar e até infelizmente vir a óbito. Então a recomendação é: saia da sua residência o quanto antes. De preferência no chão, mais próximo do chão. Eu costumo falar rastejando, que é o local onde você tem menos fumaça. A fumaça ela é mais leve que o ar, então a tendência no início do incêndio é ela subir, né, lá para o teto. Então você vai ter uma área no chão ali, geralmente 1 metro de altura, que não tem fumaça. Então você consegue agachar, sair da sua casa com muita tranquilidade. Tem que levar os animais domésticos, não pode esquecer. A família toda, enfim, quem mora com você, não pode deixar ninguém, tá? E é importante também lembrar que se você puder, atrase o incêndio. Isso é uma campanha sensacional que já aconteceu nos Estados Unidos. A gente tem essa campanha aqui no Rio de Janeiro, que é a campanha Fecha a Porta. Lá eles chamam de Close the Door. O que é isso? Onde você está indo embora da sua casa, por exemplo, o incêndio é no meu quarto. Eu fecho a porta do quarto. Passei pela sala e pela porta do meu apartamento, eu fecho a porta do apartamento. Por quê? Porque quando você fecha a porta do local onde está o foco do incêndio, você atrasa o crescimento do incêndio. Porque o incêndio precisa de oxigênio para crescer, do ar. E aí você atrasa. Então você vai proteger a vida das pessoas que estão ali e vai proteger os bens da sua casa também. Então sempre que você passar, por cada porta que você passar, fecha a porta. Então são dicas ali que você pode fazer. Agora, se o incêndio já tiver já desenvolvido, você acordou de noite, tomou um susto e já está com muita fumaça na sua casa, vá para o chão, vá para o rastejo, coloque a mão na parede, se você não enxergar a parede, está muito escuro, você não está enxergando nada. Coloque a mão na parede e vá usando essa mão até que ela te leve uma porta ou uma janela. É assim que a gente sempre recomenda às pessoas a sair da sua residência. Não perca tempo buscando materiais como de valor, um telefone, ou até documentos, né? documento. Não faça isso. Às vezes, segundos, né, podem significar ali a vida. Então, sai imediatamente, vá para uma escada de emergência. Geralmente, os prédios dos condomínios hoje têm as escadas de emergência. A escada de emergência é o local mais seguro do prédio, porque as portas de metais ali, elas resistem ao fogo. Muitas com modelos que resistem 2 horas, 3 horas. Então, são portas muito resistentes e vai dar tranquilidade para você. Então, a orientação principal é essa. Liga para o Corpo de Bombeiros, tira as pessoas da sua casa, não perca tempo buscando objetos, feche as portas por onde você passar, vá para o chão, que é o local mais seguro, e saia imediatamente da sua casa. Agora, se você tem algum treinamento de brigada de incêndio, fez algum treinamento no Corpo de Bombeiros, se sente seguro, confortável
para fazer um combate no seu início, ele pode ser feito com os extintores de incêndio. Os extintores de incêndio são a primeira arma contra o fogo. Por um princípio de incêndio, né, numa cadeira, numa mesa, por exemplo, num local isolado, ele funciona muito bem. Então você pode trabalhar com os extintores de incêndio, mas nunca se colocando em risco. Nunca. Tá? Se não for confortável, se não tiver experiência, saia imediatamente do local ali. Um ponto que você não comentou, e eu fiquei pensando que talvez fosse relevante fazer, fechar o gás e desligar os disjuntores. Isso não seria importante fazer ou na correria deixa para lá? É bom lembrar que nem sempre a gente vai ter acesso e vai ter visibilidade aos interruptores. É muito comum a fumaça desce, fica a 1 metro de altura, você já não enxerga mais. E como esses disjuntores, geralmente, o de energia, geralmente fica no alto, esse processo de desligar a energia do prédio, ele é um processo protocolar. O Corpo de Bombeiros Militar, quando chega na edificação, ele busca o disjuntor geral do condomínio e ele vai desligar. Porque a gente sabe que a água ela é condutora de energia, a corporação vai jogar água no incêndio e não pode ter risco. Então, é normal desligar a água, desligar a energia e jogar água. Para você que está abandonando a sua casa, é uma preocupação que ela é dispensável. Tanto em relação ao registro de gás, porque o próprio registro de gás ele pode ser fechado lá no pavimento térreo. Entendi. Tem uma outra área que você pode fechar com mais segurança, sim, sem talvez perder ali alguns segundos. Então, nesse caso aí, abandona, desde que o Corpo de Bombeiros vai tratar a sua residência em relação a esses riscos no local. Agora, outra questão que às vezes pode ter uma observação e a gente não sabe. É sempre indicado lá. Escada de incêndio, você falou, é o lugar mais seguro do prédio, ali dentro da escada de incêndio, que você está protegido, né, pelas portas corta-fogo. Os elevadores, não use elevadores. Mas não use nunca. Existe alguma situação, olha, essa aqui você vai ter que usar o elevador. Existem algumas? Você tem alguns exemplos, caso exista? Então, pela norma hoje, o elevador não deve ser utilizado. Pelo simples motivo de que o elevador ele precisa da energia do prédio. Então, quando a gente chegar como corpo de bombeiros, ou até o próprio, né, enfim, administrador do prédio, desligar a rede geral, quem está no elevador vai ficar preso, vai ficar retido ali dentro, né? Ele fica retido dentro do elevador. E o elevador é uma caixa que corre numa área aberta ali, que corre num passadiço, como a gente fala, né? Num duto de ar. E aí, a fumaça do incêndio, ela vai entrar pelas portas do pavimento, e vai alcançar a cabine, né? Chama de cabina do elevador. E essa fumaça vai entrar dentro da cabina, vai queimar você porque a fumaça é quente. A fumaça pode chegar a 600 graus Celsius. E ela vai te asfixiar e intoxicar. Você certamente vai ser uma vítima sem conseguir sair do elevador. Então, nesse caso, a gente não recomenda pegar o elevador. Existe um elevador especial que pouca gente conhece, que é chamado de elevador de emergência. É um elevador que ele é posicionado naquela antessala da escada de emergência. Tem uma antessala, geralmente, com 2 portas que separam. Ele é colocado ali. Nos condomínios residenciais, pelo risco de incêndio, pelo código de segurança ser considerado baixo, nós não tem exigência no momento de elevador de emergência. Mas em prédios como hotéis, hospitais, né, enfim, já tem essa previsão em prédios muito altos, né, acima de 60 metros, por exemplo, de ter escada de emergência, o elevador de emergência. Esse sim, esse elevador você pode usar, porque ele é feito para incêndio. Você vai usar ele porque a energia dele é autônoma, pode cortar a energia que ele vai funcionar, e ele está num local que é seguro da fumaça. Tirando isso, no seu condomínio, no dia a dia, não pegue o elevador. Muito importante. Vá para a escada, que é o local mais seguro. Perfeito. Continuando, né, sobre essa questão considerando que estamos em um momento de incêndio num condomínio. Sim. Como deve ser feita a evacuação de um prédio em chamas? Existe uma ordem? Como funciona? Bem, a escada de emergência, né, temos vários modelos de escadas enclausuradas, enfim. Ela tem que ser feita de maneira ordeira. É muito difícil no momento de ocorrência, no condomínio, em que tem todos os moradores ali, acordados às vezes de madrugada, com sono, assustados. É muito difícil manter a calma, mas o que eu posso falar, e a experiência do dia a dia é manter a calma é uma das coisas mais importantes, porque vai te permitir pensar de maneira racional e lógica o que fazer. Então mantenha a calma, saia com a sua família para a escada de emergência, você vai encontrar outras pessoas lá, né? Se for num prédio comercial, outros funcionários das empresas ali, e ali você vai ter muita gente querendo sair ao mesmo tempo. Então a gente sempre recomenda que se façam filas,
né? Filas individuais, filas indianas, como a gente fala, um atrás do outro, para que você tenha uma ordem, porque senão se gera pânico. Alguém vai tentar atravessar ali, correr, passar alguém, ultrapassar alguém. Isso pode gerar pisoteamento, pode derrubar alguém, a pessoa pode sofrer um acidente, bater a cabeça seriamente. Então, assim, evitar gritar, porque o grito, ele contamina a pessoa. Então, respira, confia, vai para a escada. É importante não correr. Ah, correr tem que ir embora. Não corra. Quando você corre, o risco de tropeçar, acidentar é muito grande. Então, ande de maneira acelerada, de preferência um atrás do outro, em fila, dentro da escada de emergência. De preferência, não ocupe a escada de emergência toda, porque o corpo de bombeiros vai precisar subir pela escada. Então, deixe sempre um lado da escada livre, para que as equipes de emergência subam. Seja a brigada do prédio, seja o bombeiro militar que chega no quartel. Então, são dicas para a gente ter uma desocupação ordeira, né? Eu gosto de sempre contar essa história porque ela marca muita gente. Todo mundo aqui lembra do 11 de setembro e das Torres Gêmeas. Muitas pessoas morreram sem conseguir sair do prédio. Tem muitos livros que falam sobre essa ocorrência e os jornalistas falam que os sobreviventes, em depoimentos, falam que o prédio, que tinha mais de 115 andares, tinham 118, 119 andares do prédio, ele tinham 3 escadas de emergência no prédio. O prédio tinha 3 escadas simultâneas. Mas a população daquele prédio, de quem trabalhava, não tinha treinamento de entrar na escada. Então, no dia que teve o processo, né, enfim, acabou que eles não conheciam e isso atrasou muito o processo de sair. Então, é importante esse processo, né, do abandono, da desocupação do prédio, ser feita de maneira ordeira, né, organizada. É importante. Conhecer o local antes de acontecer. Muitos moram aqui em prédios, talvez, que a pessoa nunca entrou na escada de emergência. Talvez só se precisou fazer uma mudança, né, levar um objeto grande, mas a minha recomendação é conheça o local onde você mora. Conheça as escadas de emergência, que é muito importante. A questão da escada de emergência, né? Você comentou antes da fila, né? Então, um atrás do outro, dá a opção dos brigadistas, ou seja, dos bombeiros, eles poderem estar subindo do outro lado, não correr. Gostei quando você falou que o grito contamina, porque as pessoas estão ali tentando pensar e às vezes tem outras desesperadas gritando e isso deixa outras pessoas desesperadas que não estavam e acaba criando uma bola de neve e fica até mais difícil, né, para os bombeiros atuarem, que você tem que acalmar a pessoa. A gente, assim, você vai ter que tratar essas pessoas, né? Vai ter que conduzir, acalmar as pessoas que perderam ali a cabeça. Quais são as reações muito comuns que a gente vê nos incêndios de pessoas que muitas vezes não se preparam emocionalmente? Tem aquelas que choram, só choram. Tem aquelas que gritam. Tem aquelas muitas vezes que congelam, que acabam não tendo ali uma reação de ação, ficam muito passivas. Tem aqueles que muitos saem assim de fininho, tentam encontrar um caminho que só ele acha que funciona, quer subir. A gente não pode subir as escadas de emergência no incêndio. É falso essa antiga ideia de que subir a escada é seguro, que vai ter talvez alguém lá no terraço do prédio. Geralmente as escadas de emergência não vão levar para o teto. As escadas são fechadas no último pavimento, por exemplo. Então é fundamental que nesse caso aí não suba as escadas, salvo em exceções. Tem algumas exceções que tem prédios que têm conexões entre eles, né? Prédios comerciais, que você subindo a escada vai sair no outro. Mas, em geral, não suba a escada. Você vai ter que conduzir essas pessoas que estão nervosas e tem que lembrar também que no momento de abandono você vai ter pessoas que estão acamadas, cadeirantes, PCDs em geral, né? Dependente da deficiência que ela tem, né? Os PCDs. E também você vai trabalhar com crianças ali, animais domésticos. Olha a quantidade de coisas que você vai ter que trabalhar ali para salvar. Então, uma pessoa nervosa só vai piorar a situação, né? Por isso é importante que a gente conversou no início da preparação do profissional que está lá, porque enquanto ele está lá trabalhando, tem pessoas gritando, tem uma pessoa que está acamada. Por exemplo, nesse exemplo do prédio que eu morava, a dona do apartamento, estava viajando, mas em frente, não sei se tinha 1 ou 2 pessoas que estavam acamadas. Então o desespero é maior, porque eles não teriam como sair, não tinham como fugir. Não sei se a pessoa que morava lá ficou junto, eu não lembro, deve ter uns 5 anos isso. Então, dá mais desespero, eles não tinham como sair. E o familiar, eu acho que não quis abandonar. Então... É importante. Você levantou um fato muito interessante. Quando a gente vai nos incêndios, eu já fui vários incêndios aqui, por exemplo, na região da Barra Olímpica, quando a gente entra no prédio e solicita para que todo o prédio seja evacuado, abandonado,
muitos moradores resistem à ideia. Querem ficar dentro de casa por algum tipo de apego ali à residência, enfim. Acabam não obedecendo ali as ordens do Corpo de Bombeiros, que é abandonar. Isso é muito, muito, muito ruim, porque essas pessoas vão se tornar vítimas em algum momento. Então é muito importante ali o morador, o vizinho se conhecer, porque é claro que o Corpo de Bombeiros, quando chegar no prédio, ele vai resgatar as pessoas. Nem que seja força, porque a vida dela ali está em risco. Mas antes da corporação chegar, os próprios moradores, a gente vê muito isso nos incêndios, eles se tornam também socorristas, muitos se ajudam. Então é importante o vizinho saber se tem um vizinho que é acamado, porque no momento da ocorrência, essas vítimas são as que ficam para trás. Então, tendo ali um morador que colabore, que ajude, pode ser que ele consiga carregar essa vítima para a escada de emergência. É importante também ter esse senso de humanidade dentro da edificação. Repito, o Corpo de Bombeiros vai fazer o resgate de todos. Mas se o morador estiver lá antes e puder fazer o resgate, é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Sim, perfeito. O que é mais perigoso no incêndio? A fumaça ou o fogo? É a fumaça, né? A gente tem a falsa sensação de que o fogo queima, o fogo mata, mas tem um estudo, né, feito pela NFPA, né, o que é a NFPA? É uma instituição que é dos Estados Unidos que estuda muitos incêndios, né? E eles fazem muitas pesquisas. Eles trouxeram a informação de que 70%, em geral no mundo, as mortes acontecem pela fumaça. Não é vítimas que se queimaram ou foram carbonizadas, né? Na verdade, são vítimas que inalaram muita fumaça e morreram, sem queimadura nenhuma. Por que a fumaça é tão perigosa? A fumaça ela é quente, a fumaça pode chegar a 600 graus Celsius. É uma temperatura suficiente para cozinhar a gente vivo. Então, em situações onde a fumaça não tem como propagar, para onde ela sair, ela vai se concentrando no ambiente, ela fatalmente vai queimar a nossa pele e também a nossa via aérea, que a gente fala. Queimaduras muito graves na altura aqui do pulmão, enfim, isso pode causar morte em poucos minutos, nem em poucos momentos. Então, a fumaça ela já começa perigosa por isso, porque ela é quente. Outra coisa que a fumaça é muito perigosa, ela é opaca. O que é opaca? Você não consegue enxergar através dela. Às vezes o incêndio é de dia e você está repleto o seu apartamento de fumaça e você não enxerga, porque não permite a passagem da luz. Então ela vai desorientar as pessoas. Você não vai saber mais como sair do seu apartamento, porque você nunca treinou sair com os olhos fechados. Você não sabe mais o caminho. Você pode se perder no apartamento e vai virar vítima. Por isso que a gente fala que tem que ir para o chão, usar a mão na parede. Ela vai sempre te guiar para sair da sua casa, né? Então é uma coisa muito comum. A fumaça ela vai desorientar. Outra coisa muito importante, a fumaça é móvel. Ela se movimenta muito rápido. Ela começa no seu quarto, chega no banheiro rapidamente, vai para a cozinha em minutos, chega na sala em segundos. Bem antes do fogo, inclusive. E a fumaça, ela carrega uma caloria muito grande. A fumaça, por si só, ela consegue colocar fogo em objetos, mesmo sem a chama. Ela é quente? Porque ela é muito quente. Então, a fumaça se propagando dentro do seu apartamento é um sinal muito perigoso. Por isso tem que ser rápido. A fumaça ela é inflamável. Os gases que saem da fumaça são gases inflamáveis. Quando eles vão se concentrando no teto, eles podem se incendiar de novo. É uma coisa meio difícil de ver. Geralmente os bombeiros veem porque eles estão dentro do fogo na hora que ninguém está. Mas a fumaça ela se incendeia e ela aumenta a energia do incêndio. Isso é muito ruim também. E por último, ela é tóxica. A fumaça tem gases como monóxido de carbono, acroleína, gases de enxofre, gases que matam muito rápido quando inalados, né, para o ser humano. Então, sem dúvida nenhuma, a fumaça é o nosso pior inimigo. A gente tem que sair o quanto antes da residência. Agora, a respeito, eu perguntei se havia alguma, no elevador, por exemplo, se existia algum caso específico de usar o elevador. Você respondeu que sim, esse elevador específico para incêndio. Sim. Agora, na evacuação, existe algum motivo para manter o morador dentro de casa? A gente tem uma exceção, né? É uma exceção. Essa exceção, ela é utilizada no mundo todo. Ela é referência nos Estados Unidos também, que é um país de referência no mundo, que a gente fala que é o último abrigo, né? É a última célula de sobrevivência da sua casa. Você só deve permanecer na sua casa se a rota de fuga está bloqueada pela fumaça, ou pelo fogo ou pela fumaça. Vamos imaginar que você mora num condomínio
que erradamente ou por algum motivo, pelo tempo de construção muito antigo, não tem uma escada de emergência, é uma escada aberta. E essa escada está cheia de fumaça, está cheia de fogo. Nesse caso, obviamente, você não vai se colocar em risco. Você vai acabar desmaiando e vai virar vítima ali. Nesse caso, a gente sempre orienta. Não saia da sua casa, feche as portas da sua casa, coloque panos, toalhas nas frestas da porta, justamente para evitar que a fumaça entre de fora para dentro da sua casa. Né? Ligue o 93, isso é fundamental. E se posicione na janela. Por quê? O Corpo de Bombeiros ele é treinado para identificar na fachada possíveis acenos de vítimas. Né? Seja com uma lanterna, com um pedaço de um pano, enfim. Uma pessoa com o braço agitando. Nós somos treinados para identificar vítimas que estão, entre aspas, né, presas ali, restritas ao seu apartamento. A gente vai até ele e vai salvar. Então, é fundamental que na ligação que você ligar para o 93, você identificar o local que você está e o apartamento. Porque quando a equipe chegar no endereço, vai diretamente uma equipe lá te resgatar. E vai protegida, vai com roupa de incêndio, vai com máscara com ar. Ele vai passar pela fumaça, vai passar pelo fogo. Porque a corporação, ela não apaga o incêndio para depois pegar as vítimas. Isso é simultâneo. Nós temos equipes de busca e salvamento no incêndio e temos equipes de combate a incêndio. São simultâneas. Então, ele vai chegar no seu apartamento. Então, assim, é a única exceção em que você não deve sair da casa. Vá para a janela, sinalize a sua posição, que certamente você vai ser atendido. Né? Pode parecer um pouco estranho, mas eu gosto de entender até as opções de exceção para a gente conseguir entender, saber que nada é absoluto também, né? Exato, vai ter alguma temos questão as ali exceções. que você vai, por exemplo, você comentou essa da escada ser aberta, e dela estar, por exemplo, em chamas. Às vezes seria um caso de você ter que subir as escadas ao invés de descer. Seria, né, uma outra exceção ao caso de descer. Digamos que o incêndio é no segundo andar o incêndio, a tendência do incêndio, a tendência é subir. Porque o fluxo da fumaça é ascendente e vai aquecendo. Então, ele está no segundo, né, e aí vai para o oitavo. Ele vai ficar bastante longe da fumaça. Mas isso não vai durar muito tempo. Sim. É o tempo da corporação chegar. Então, ele vai se afastando até... Isso pode ser feito? Pode. Mas é muito importante ele ir para um local e permanecer como ponto de referência. Senão, a corporação perde a referência da vítima. Ficar andando de um lado para o outro, a gente vai acabar achando, mas vai demorar mais. Então, é importante manter o ponto ali, o ponto seguro. Claro, se deixar de ser seguro, ele vai subir mais um andar até ficar seguro. Perfeito. Então, jamais subir só nessas situações em que você não tem uma rota segura ali. Perfeito. Olha, agora a gente vai para a pergunta dos seguidores. Alguns pontos que a gente pode até ter mencionado aqui durante a nossa conversa, mas é até importante você até elaborar mais, se for necessário. Né? Ainda que fique repetitivo, é um assunto que a gente tem que explicar. Sim, claro. Minuciosamente, é importante. Primeira pergunta. É viável e seguro treinar moradores para as primeiras providências? É viável. Tratando-se de lei, tratando-se do COSIP, né, do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, não há requisito, não há necessidade, exigência legal para que os condomínios residenciais construam brigadas de incêndio. Né? E aí eu falo de brigadistas voluntários, que são pessoas normais que se voluntariam, como também de bombeiros civis, que são contratados também para atuar em brigadas de incêndio. A brigada ela pode ter esses dois tipos de pessoas. Né? Então, apesar dos condomínios não ter essa exigência, ele pode sim fazer um treinamento de brigada de incêndio, que vai envolver aulas teóricas e práticas de combate a incêndio, de primeiros socorros também, tanto teoria quanto prática, como também ele pode fazer simulados, né, de desocupação no prédio. Porque, como eu falei aqui, né, lá no 11 de setembro, infelizmente, eles não treinavam na prática. Quando o avião bateu, né, enfim, teve aquela ocorrência, as pessoas não conheciam, se confundiram e voltaram, achando que tinham errado. E aí muitas pessoas morreram nesse processo. Então, é importante fazer o treinamento? Hoje a lei ela cobra, mas em edificações específicas, onde o risco, por exemplo, é muito maior. Comerciais, hotéis, industriais. Para o condomínio residencial, isso é opcional. Agora, se o síndico resolve fazer, ótimo, mas ele tem que cumprir a nota técnica que fala sobre isso. Então procura no site do Corpo de Bombeiros a empresa para ele poder contratar, porque a empresa tem que ser cadastrada no Corpo de Bombeiros. Não pode ser qualquer empresa, uma empresa que seja cadastrada, que ele siga direitinho as orientações do treinamento, cumprir a carga horária. Isso é possível? Tá? Não é um hábito tão comum,
né? Mas eu acho que, tratando-se de vida, não existe preço. Todo investimento vale, né? Mas ele pode fazer sim esse treinamento, né? Pode contratar uma empresa. Não é o Corpo de Bombeiros que faz, mas eu gosto sempre de falar, a corporação tem uma semana que acabou de passar, né? Foi agora em julho. A primeira semana de julho é a semana do aniversário do Corpo de Bombeiros. E nessa semana a gente faz um treinamento para toda a população. Quem mora naquele bairro próximo do quartel, o quartel abre vagas para que você vá ter um treinamento com a gente. Isso é muito legal. Então vocês podem procurar o Corpo de Bombeiros para que façam palestras também. A corporação ela é ativa o ano todo. Oficiando a gente vai até o local, faz um tipo de palestra, ajuda. Isso é muito importante também, a gente tem esse papel. Mas o treinamento legal, que cumpre a norma, ele é feito hoje por empresas credenciadas, né? Ou melhor dizendo, cadastradas, né, no Corpo de Bombeiros, né? Então ele pode fazer sim. O treinamento é particular, né? Você contrata uma empresa para fazer Ele esse vai ter um serviço. custo, contrata uma empresa, ele pode ser feito. Perfeito. Segunda, como podemos ter uma brigada de incêndio? Ah, não, desculpa, essa que eu já li, né? Desculpa, é o terceiro. Meu prédio teve uma vaga de carregador de carro elétrico no subsolo e fiquei sabendo que é perigoso de explodir e pegar fogo. Existe alguma norma para a colocação desse tipo de carregador? Obrigada. Então, vou responder à pergunta anterior, que eu acho importante também, porque assim, o treinamento das pessoas no prédio, ele pode ser muitas vezes uma palestra, ele pode ser a visita do quartel, ele pode ser alguma coisa mais pontual, Não necessariamente um treinamento de brigada. Entendi. Então, o síndico, por isso que são perguntas que eu percebi que são um pouco separadas ali. O síndico pode fazer uma semana ali com palestras, que isso já ajuda muito a ter essa consciência de segurança, como ele também pode pagar, cursar uma brigada de incêndio. São as duas coisas que pode acontecer. Tudo é bem-vindo, né? É válido para aumentar o senso de segurança, né? Em relação ao que você falou, né? Que é a questão ali das estações, né? De carregamento elétrico, né? De carro elétrico no subsolo. Isso é um assunto que está muito atual, né? Eu acho que esse espaço aqui nosso, né? Do Fala Barra Olímpica é essencial para a gente falar sobre isso. Nós estamos tendo, sim, algumas ocorrências de incêndios, né? Com veículos elétricos, mas o que a corporação está fazendo em relação a isso? A gente recebe muita dúvida de condomínio. Onde é que bota aquele posto que abastece o carro? Enfim, meu condomínio bota no subsolo. O que tem de concreto hoje, para que vocês entendam? Todo o Brasil, os 26 estados e o Distrito Federal, tem uma comissão que estão se falando para produzir uma norma que seja boa para todo o país. Então, esse estudo já está fazendo aí quase um ano. São muitos especialistas, engenheiros, para que a norma realmente seja uma norma segura, uma norma que seja execuível. Nós aqui do Rio de Janeiro já estamos praticamente com a norma pronta. É uma nota técnica super detalhada que vai dar uma orientação muito importante para os síndicos sobre o que fazer e onde colocar esses postos de abastecimento. O que a gente tem de concreto hoje, agora, em julho, por exemplo? Nós temos um documento que está publicado no site do Corpo de Bombeiros. Acessem, entrem, em que tem uma nota explicativa sobre o que o síndico é obrigado e o que é recomendado. O que ele é obrigado hoje? O que o bombeiro vai obrigar? Se você vai instalar um posto de abastecimento elétrico na sua casa, né, de carregamento rápido, como a gente fala, primeira coisa, toda instalação elétrica ela tem que estar de acordo com as normas técnicas, as NBRs, que regulamentam a qualidade de energia. E tem que ser feito também por um profissional habilitado, cadastrado, né, credenciado no registro de classe. Tem que ter lá direitinho a anotação de responsabilidade técnica sobre essa estação. Segundo item obrigatório, o prédio, para colocar uma estação dessa, ele tem que estar regularizado no Corpo de Bombeiros. Não faz sentido ele botar uma estação e o prédio não está cumprindo nem o mínimo. Ele está adicionando um risco na sua edificação, que é um risco como qualquer outro, e ele não está nem regularizado. Então são duas coisas minimamente que o síndico tem que cumprir. Isso não é negociável, não é? Agora, temos as recomendações, que hoje não tem força de lei, não tem. São sugestões do Corpo de Bombeiros, são recomendações. Eu seguiria. A primeira, não colocar os postos de abastecimentos no subsolo do prédio. Recomendação é colocar no local térreo, ventilado, fora da projeção da edificação,
longe de materiais ali inflamáveis, enfim, locais isolados. Essa é a melhor recomendação ali para que você possa instalar um posto. Não no subsolo, no térreo, por exemplo, é uma das recomendações que a gente bota, que é a maior dúvida das pessoas, né? Não é obrigatório hoje, mas é uma recomendação do Corpo de Bombeiros. Isso provavelmente vai se tornar obrigatório nos próximos meses ali, quando a gente for divulgar a nossa nova nota técnica sobre os carros elétricos, né? Então é importante ficar atento a isso. Tá na dúvida? Você é síndico? Vá no site do Corpo de Bombeiros, acesse essa nota de boletim que nós colocamos lá. Lá tem tudo detalhado o que você tem que fazer. Ótimo. Eu vou só voltar na pergunta que eu achei que eu tinha lido, mas eu não tinha, que pode ter algum ponto que você Sim, gostaria claro. de responder. A pergunta é, como podemos ter uma brigada de incêndio? Os bombeiros fazem esse treinamento? Tá, não, né? Não. O Corpo de Bombeiros hoje, ele não realiza o treinamento diretamente. Hoje quem faz o treinamento são empresas que são cadastradas no Corpo de Bombeiros, que são autorizadas a fazer o treinamento, são escolas, né, em que você faz um investimento e tem um treinamento. O que a corporação faz, o que a corporação oferece, é uma semana, né, de palestras, de treinamentos nos quartéis, que é a primeira semana de julho, em comemoração ao Corpo de Bombeiros, mas não é a formação da Brigada de Incêndio. A formação tem uma nota, tem uma lei para isso, tem uma norma que rege isso, tem uma carga horária mínima, tem uma série de requisitos para que realmente a brigada aconteça. Então, se você for fazer a brigada, tem que seguir a norma. O dimensionamento, a quantidade de brigadistas, enfim, tem que seguir. Vai no site do Corpo de Bombeiros, lê essa nota técnica para que você possa ter a brigada de incêndio. Pode ter, mas tem que seguir a norma. E se quiser, de forma curiosa, somente para os moradores terem mais informação, que não seria necessariamente contratar essa empresa particular, mas tem alguma forma... a gente quer só ficar por dentro para ter uma noção. A gente tem vários canais de comunicação hoje, né? O Corpo de Bombeiros tem as redes sociais, em que a gente dá muitas dicas, muitos vídeos legais, que a gente ensina muita coisa. Então, ficar atento, né, a essa comunicação com o Corpo de Bombeiros. A gente tem possibilidade, né, nessa primeira semana de julho, de fazer um trabalho com toda a sociedade, isso é muito importante também. A gente tem informações e cartilhas no nosso site também que dão muitas dicas, isso é muito importante. E, em geral, né, a corporação pode contar com a gente sempre que precisar, visitando o quartel. A gente fala que o quartel do Corpo de Bombeiros é uma casa aberta à população. A gente está lá ao lado da sociedade o tempo inteiro, então a gente está sempre disposto ali a dar uma palestra, ali colaborar com algum conhecimento. Isso a gente está sempre ali disponível. Perfeito. Quarta pergunta. O que os bombeiros recomendam como prevenção a potenciais incêndios causados por bateria de bicicleta elétrica em apartamentos? A circulação das baterias de bicicleta podem ser feitas no elevador? Tá, vamos lá. A gente realmente está tendo um grande aumento, né, de ocorrências com bicicletas, com patinetes e com motos elétricas, né? Ocorrências de incêndios. É óbvio que isso ia acontecer, porque quanto mais veículos, mais acontece. É proporcional, né? Então a gente tem aumentado. O que você tem que tomar cuidado com a sua bicicleta, enfim, elétrica, por exemplo? Vai carregar a bateria dela? Carrega monitorando, né? Geralmente a bateria de bicicleta elétrica você destaca da bicicleta, você leva na mão, né? E você consegue carregar em casa, tá? É uma bateria que é a mesma bateria que se coloca no telefone celular, então os avisos são os mesmos, a diferença é que ela é maior, obviamente, e ela vai ter um poder ali de caso ela se incendeie maior. Mas a bateria pode ter um defeito, a tal da fuga térmica pode acontecer. O que você tem que ficar atento? Bateria, bicicleta caiu no chão, amassou, tá sentindo um cheiro diferente, tá liberando um gás diferente, um cheiro, deformou, mudou a cor ali, tá com uma cor diferente no invólucro, né? Na embalagem ali, na estrutura da bateria, né? Tem um cheiro diferente. A temperatura dela, quando tá carregando, tá com uma temperatura diferente, uma temperatura maior que o normal, porque a gente sabe muito bem a temperatura que fica quando carrega. São indícios que a sua bateria está danificada. E quando a bateria está danificada, a chance de ter um incêndio é muito grande. Seja na hora que você está carregando na tomada, seja também na hora que você está andando de bicicleta. Então, outra dica importante, vai carregar a bicicleta? Tem que estar em casa, não pode estar dormindo. Tem que estar acordado, não pode ir no mercado, monitorando o tempo inteiro.
Não é interessante carregar bicicleta, bateria, no subsolo de prédio. Numa extensão com 10 tomadas e 10 bicicletas, não é, porque não tem ninguém monitorando. Você está sobrecarregando a tomada. As tomadas têm que ser individuais para fazer esse carregamento com as bicicletas elétricas também. E respondendo no finalzinho, essa pergunta surgiu porque provavelmente, né, o seguidor perguntou porque a gente teve um vídeo, né, de uma ocorrência num elevador. Não há nada que impeça a pessoa usar, transportar. E é normal a pessoa descer no elevador, assim como ela vai descer com o telefone celular na mão. Isso vai acontecer. Então, não fiquem preocupados com isso. O transporte de baterias, seja de qualquer motivo, no elevador é uma coisa normal. Então, vida que segue. Só fica atento à estrutura dela. Ali foi um azar que aconteceu, teve um incidente dentro do elevador. Mas isso não é comum, isso é muito raro. Siga a vida normal, né? Pega o elevador, pode utilizar. Mas o mais importante é você ficar monitorando. Se a bateria é original, não pode comprar bateria paralela, por mais que seja mais barato. Pirata não é legal. O carregador também tem que ser original. O carregador é mais barato, mas ele vai dar uma amperagem diferente. Pode ser que não funcione ali, ele não corte ali o carregamento. Então é fundamental trabalhar sempre com coisas ali originais. Ótimo. Essa aqui é a última pergunta. Além de acionar os bombeiros, quais as 3 primeiras medidas a serem tomadas em caso de incêndio no apartamento? Eu costumo dizer, né, que é abandonar a sua residência o mais rápido possível no chão. Segundo, fechar as portas, porque fechar as portas vai trazer para a gente ali uma segurança, vai atrasar o incêndio. E por último, né, certificar-se que todas as pessoas da sua residência saíram, assim como também os animais domésticos, que hoje fazem parte da família, né? Hoje realmente ali a família, o animal faz parte da família, ele tem direitos também. A legislação aumentou muito em relação a isso. A gente vem entendendo muita situação de gato, de cachorro dentro de incêndio que é vítima também. Então tem que tomar muito cuidado, retirem as pessoas, né, com segurança. Se você tem essa possibilidade de fazer, né, de retirar, confira. E não volte para pegar nada. Não volte. As pessoas geralmente que voltaram para pegar objetos de valor, muitas ficaram pelo caminho. Então são dicas fundamentais para a gente, no caso de incêndio, sair com segurança. Isso é o mais importante, para que a gente saia com vida. Tá ótimo. Major Fábio, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que esse episódio foi muito esclarecedor, a gente conversou, entrou em pontos que eu mesmo nem imaginava. Eu participei, né, de um incêndio, não sofri, mas participei de um incêndio. Itens que a gente conversou aqui eu não imaginava. Então eu imagino que quem está assistindo a gente também entendeu muita coisa, vai poder ajudar, né, manter a calma, vai conseguir ajudar num possível incêndio e evitar, então, esse que evitar a gente não vai nem saber que aconteceu. Você gostaria de deixar algum recado, passar mais alguma informação, algo que a gente acabou não tocando aqui? Agradecer o espaço, lembrar que segurança, né, de incêndio, ela tem que começar do berço. Né? Crianças que têm ali a partir de 3, 4 anos já conseguem aprender noções básicas, como sair, não volte, qual o telefone do corpo de bombeiros, agachar. Elas já entendem muitas vezes o que está ao redor. Então, que a gente consiga fazer uma geração, né, que está chegando aí, que seja mais consciente, mais do que a gente, né? Que entenda mais do incêndio, que tenha mais uma participação na prevenção. Começar com as crianças é o fundamental. Enquanto a gente não tem esse conhecimento nas escolas, né, de maneira obrigatória, infelizmente, o que a gente pode fazer é fazer o nosso trabalho de casa, né? Com as crianças, a gente conseguir realmente educá-las para que se tornem prevencionistas, né? Pessoas mais à frente, mais ali preocupadas com a prevenção. Agradecer o espaço novamente e falar que o Corpo de Bombeiros, né, tá, né, ao lado da sociedade, contem sempre com a gente. Peço que, eu gosto sempre de afirmar isso, que quando a gente está nervoso, a gente tem o costume de trocar os números, é muito comum. A gente recebe 30% das ligações hoje no 93 erradas. Trotes, muitos são trotes e muitas ligações erradas. Então tem que entender que o 93 é Corpo de Bombeiros. 192, SAMU. 199, Defesa Civil do Município. 190, Polícia Militar. Nunca é demais falar. Tem pessoas na rua que nunca ligaram e não sabem, esquecem. Então, primeiro dever de casa é a gente saber. A gente disseminar isso na comunidade que a gente mora, no ambiente que a gente trabalha. Né? Isso é fundamental. E lembrar também
que tem uma coisa que atrapalha muito o nosso dia a dia. Vou agora fazer 2 pedidos aqui. Tem que pedir, né? 2 pedidos, né, para a sociedade. Porque a corporação não é nada sem a sociedade. A gente existe para salvar as pessoas e a população. Então, sem a população, sem vocês, a gente não é nada. Então, o que é importante vocês ajudarem a gente? Primeiro, é combater o tal do efeito espectador. O que é o efeito espectador? É quando a pessoa passa por uma situação de ocorrência, vê alguém ferido, e muitas vezes não toma a atitude de ligar para o corpo de bombeiros. Porque psicologicamente ela já acha que alguém ligou. Muito comum isso. Alguém deve ter ligado já. E muitas vezes não. Vários incêndios a gente é acionado, já passou 10 minutos do incêndio. Várias vezes. Então, você está na rua, está em casa, está no trabalho, viu alguém precisando de ajuda, liga imediatamente. Liga. Isso é fundamental. Quanto antes a gente chegar, melhor. E o segundo pedido é dê passagem para a vida. A corporação é uma tropa majoritariamente terrestre. A gente tem que estar com a viatura para chegar na ocorrência. E a gente muitas vezes encontra resistência do trânsito. Então você que está no seu carro, você que dirige um ônibus, você que dirige um caminhão, uma van, Uber, 99, táxi, enfim, qualquer programa de aplicativo desses, respeite o corpo de bombeiros. Às vezes você botar o carro para o lado 40 centímetros, 30 centímetros para o lado esquerdo, para o lado direito, já vai dar para a viatura passar. A gente perde segundos preciosos e na emergência, cada segundo conta. Então são pedidos que a gente faz para que a gente consiga ter o nosso serviço cada vez mais bem feito para a população fluminense. Então, que a gente consiga ter mais ali espaços como esse. Muito obrigado pelo esse espaço. Eu acho que vai ajudar muito os moradores aqui da região, moradores do estado do Rio como um todo, do Brasil como um todo. A gente sabe que isso não tem preço, né? Salvar vidas não tem preço. Então, conte sempre com a gente. Muito obrigado e até a próxima, né? Obrigada. Você gostaria de passar suas redes sociais do bombeiro, o site dos bombeiros também, para as pessoas poderem acessar e conferir as informações? Muito importante, né? Então acessem, né? @Corpo de Bombeiros, _, né? Aquele tracinho embaixo, RJ. A nossa rede social, ela tem muitos vídeos que ensinam, muitos quadros que a gente faz, que a gente ensina a salvar. Então, compartilhem esses vídeos, é muito importante. Assim como a gente também está aqui, né, na rede social, né, do Fala Barra Olímpica, entrem também no Corpo de Bombeiros, porque para a gente é importante que essa informação pode salvar a vida do seu familiar, do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, do seu amigo, do seu vizinho. Então, é fundamental ter acesso, porque realmente vidas não têm preço. Então, acessem, muito importante, né? E obrigado novamente. Mais uma vez, obrigada, Major Fábio. E aí, vizinho, você gostou dessa conversa? Eu espero que você, com essas informações de hoje, você consiga ajudar e prevenir incêndios, que é muito importante. A vida, né? A vida é a coisa mais importante que a gente tem. Se você gostou desse episódio, curte aqui o vídeo, compartilha. Então não é só para vizinho, inclusive qualquer pessoa do Rio de Janeiro, do Brasil, pode assistir esse episódio e, enfim, aprender com o que a gente conversou aqui hoje, tá? Quiser me acompanhar, meu Instagram é Elaine_Ferreira, Elaine com H, que minha mãe quis inventar e botou Elaine com H. Siga Fala Rio 2, Fala Barra Olímpica, e a gente se vê na próxima. Obrigada.